Olá, você que acompanha aqui a 88,7 FM pelo YouTube da Jovem Pan Blumenau e também pela Panflix. Hoje vamos falar um pouco de inteligência artificial, um tema que está muito no debate geral, né, principalmente nas redes sociais, a respeito, como por exemplo, do ChatGPT, né, que muita gente vem comentando. Hoje recebemos aqui o doutor em política científica Maico Rafael Spies, professor da Universidade Regional de Blumenau. Professor, o que é o ChatGPT? O que é a inteligência artificial e como que ela nos afeta diariamente? Bem, obrigado pelo convite, Marco. Vamos lá. Inteligência artificial, na verdade, é uma tecnologia da computação que já existe há algum tempo, né? Desde os anos... praticamente desde o início da computação, as pessoas têm essa... No início era mais um sonho, né? Uma espécie de projeção bastante para o futuro, assim. E durante um tempo até se esqueceu e tal, mas desde os anos 2010, por aí, com a melhoria do processamento dos computadores, né, e a quantidade de dados que a gente produz quando a gente acessa um aplicativo de vídeo, de áudio, aplicativo de notícia, permitiu que tivesse, digamos assim, a matéria-prima para a inteligência artificial, né? Então... Na verdade, no nosso celular, no nosso computador, na Smart TV, a gente já tem inteligência artificial operando de uma forma bastante discreta, né? Mas já é uma tecnologia que, principalmente assim, os últimos 10, 15 anos, avançou bastante, né? E ela já existe. Mais recentemente, né, a gente teve esse boom de interesse no tema, entre outras coisas, por conta do ChatGPT, ou ChatGPT, como as pessoas abrasileiraram, né? Porque se as pessoas forem testar, né, é bastante impressionante, né? Parece realmente bastante competente com linguagem e tal. E aí surgem várias questões, tanto, né, uma visão mais positiva quanto uma visão mais negativa. Mas de fato veio para ficar e né, o interesse das pessoas acho que demonstra isso, né? Mas é uma tecnologia que já existe há um certo tempo, ela foi evoluindo e agora a gente está vivendo talvez, né, o período em que mais se dá atenção ao tema, né? Assim, né, como outras coisas de tecnologia, às vezes, né, parece que só se fala disso. Se a gente pensar uns anos atrás, criptomoeda, Bitcoin, não sei o que, e agora deu uma caída, né? A gente talvez, né, se eu voltar a falar com você daqui a 2 anos, pode ser que a inteligência artificial, né, tenha sumido um pouco. Mas diferente de criptomoeda ou, sei lá, metaverso, essas coisas assim que surgem de vez em quando, já está bem consolidado, né, no nosso dia a dia, só que a gente não presta tanta atenção, né? Mas já é uma coisa real, assim. Perfeito. Como você disse, é bastante convincente. A gente viu agora nas eleições americanas várias imagens do Obama falando coisas tanto quanto absurdas que não é comum a gente ver o Obama falar e no final era a inteligência artificial atuando. A gente viu agora recentemente aquela foto do Papa utilizando um Japão assim de luxo. Muita gente acreditou, mas no final era a inteligência artificial. Foi criada não com alguém editando, mas com inteligência artificial mesmo. Então, como que tá esse cenário da inteligência artificial afetando a opinião pública, afetando a própria sociedade como um todo e afetando até as mesmas figuras públicas e políticas da nossa sociedade? Como que tá esse cenário da inteligência artificial na sociedade, no meio político e como ela afeta a democracia? Essa pergunta é bastante importante, é bastante interessante, porque de fato já existem os meios, né, para fazer uma montagem do Papa, ou recentemente também teve o Donald Trump sendo preso, né, com os policiais imobilizando ele, mas que na verdade era também gerado por inteligência artificial, né? E isso já não é uma coisa restrita a pessoas com habilidade técnica elevada e tal, né? Qualquer pessoa pode entrar na internet hoje nesses sites de geração de imagens, né? E produzir imagens. Algumas são bem convincentes, outras saem um pouco, né, visivelmente ruins, assim, mas de fato introduz um problema adicional, né? A polarização política, as fake news, etc. Porque a maior parte das pessoas não está treinada, não está preparada para identificar que é uma coisa
fora do comum, né? Por exemplo, o Papa com uma roupa de luxo. Se a pessoa parar para pensar um pouco, claro, né? A vida do Papa, comparado com a maior parte das pessoas, ela não é de pobreza, mas o histórico, né, do Papa Francisco, ele tem uma história de simplicidade e tal, né? Então, né, sou estranho, acho que as pessoas teriam que ter o cuidado de ir atrás, de procurar, né? Mas isso é um trabalho que tem que ser feito gradualmente, né, de conscientização, de treinar as pessoas, porque possivelmente isso só vai se intensificar, né? Com essas tecnologias, a gente chama de inteligência artificial generativa, de baixo custo, altamente acessíveis e tal, é muito fácil para você disseminar notícias falsas e não só imagens, né? Tem uma tecnologia que é o deepfake. Por exemplo, você pode pegar o meu rosto aqui e substituir por de outra pessoa e mudar a voz. Então, vamos dizer, você bota aqui qualquer pessoa falando e depois diz, tá no meu podcast aqui o Lula, o Bolsonaro, sei lá. E você transforma aquela pessoa. Né? Dá alguns indícios na imagem e tal, mas a maior parte das pessoas hoje consome informação pelo celular, com uma telinha desse tamanho, né, com a atenção dividida e tal. Então, esses detalhes, essas coisas talvez passem batido, né? Então, a curto, médio prazo, eu acho que a gente vai ter assim, um trabalho bastante grande, né? Jornalistas, professores, para educar as pessoas, para preparar as pessoas para esse tipo de realidade, né? Que é bastante complicado, assim, boato, notícia falsa sempre teve, mas a gente está potencializando, em parte por conta das inteligências artificiais. Então... Perfeito. E outra questão do debate público que está muito acalorado é a respeito do mercado de trabalho. Muita gente tem medo de perder emprego para essas inteligências artificiais, outras pessoas já veem como redução de gastos, eles dizem, mas na verdade seria mais um investimento, né? Como que está essa parte, como que está a visão de você, por exemplo, que estuda a inteligência artificial a respeito da substituição de trabalhadores ou de pessoas em determinados cargos, determinadas funções pela inteligência artificial? Bem, a inovação tecnológica frequentemente ela elimina alguns empregos e cria outros, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, telegrafista, telefonista, secretária, essas coisas foram sumindo, né? Essas ocupações foram sumindo pela introdução de novas tecnologias, né? Mas essas tecnologias também geram outros empregos, né? Então, por um lado, assim, né, tem algumas atividades que podem ser substituídas por uma inteligência artificial avançada, como o ChatGPT ou como esses sites de produção de imagens, né? Mas tem profissões que não vão ser substituídas tão cedo, ou talvez nunca, né? Por exemplo, ainda que você tenha elementos, hoje em dia, consiga fazer cirurgia robótica, mas a cirurgia robótica, ela não substitui o cirurgião. O cirurgião, ele acompanha, ele, de certa forma, o desempenho dele é melhorado por aquela tecnologia. Então, num período de curto prazo, assim, médio prazo, eu não imagino que vá substituir, por exemplo, um médico, um cirurgião competente e tal. Na outra ponta, tem várias atividades que elas no momento não seria economicamente viável substituir, né? Por exemplo, jardineiro, trabalhos manuais, assim, né, tal. Mas existe no meio, né, entre esses dois perfis, uma série de profissões, né, de trabalho intelectual que elas podem ser impactadas, né? A profundidade do impacto, a velocidade com que essas coisas vão mudar ainda é um pouco incerto, né? Mas possivelmente, assim, um redator de texto jornalístico, por exemplo, ele não vai ser completamente substituído, né? Você vai ter que ter uma pessoa para, no mínimo, operar a inteligência artificial e saber o que pedir para a inteligência artificial, né? Então, assim, algumas profissões talvez até sejam ameaçadas, mas outras têm a possibilidade de aumentar a produtividade, né? Você imagina, por exemplo, preparar um texto, né, ou preparar um relatório numa empresa demanda bastante trabalho,
né? E tempo, assim, né? É uma coisa, um trabalho repetitivo e tal. Se você, entre aspas, né, terceirizar isso para uma inteligência artificial, vai liberar aquele profissional para fazer outras coisas, né? Por exemplo, vamos imaginar uma empresa, um profissional de vendas que tem que fazer um relatório. Se ele demorava, sei lá, um dia, 8 horas de trabalho, ele consegue fazer em 2 horas, vai liberar essa pessoa para fazer outras vendas, né? Então, tem um lado assim de aumento de produtividade, etc., que também é positivo. Mas isso talvez não geraria não geraria a necessidade de o trabalhador ser cada vez mais multiprofissional? Isso também acontece, né? Você vai ter que ter uma fluência nessas tecnologias, né? Isso é um pouco complicado porque as pessoas têm acessos diferentes e compreensão diferente para essas coisas, né? Isso começa já talvez até na educação, né? Vamos colocar a inteligência artificial na educação, beleza. Né? Numa escola particular, numa boa escola pública que tem estrutura, ok, vai funcionar e você vai ensinar as pessoas a trabalharem com esse negócio. Mas onde não tem esses recursos, etc., você corre o risco de estar aumentando a distância entre um trabalhador mais qualificado e um trabalhador menos qualificado, né? E nesse sentido, o menos qualificado vai receber menos, possivelmente, e vai estar mais ameaçado de, esse sim, ser substituído ou por outra pessoa ou por uma tecnologia. Então, você tem razão, né? Vai demandar das pessoas uma nova postura, vai demandar das pessoas novas habilidades, né? E nem todo mundo acompanha a mudança no mesmo ritmo, né? Então, assim, isso também é uma questão que tem que ser pensada coletivamente para ver, né, para não deixar ninguém para trás nesse sentido, né? Mas, de novo, né, é difícil saber porque as mudanças estão acontecendo muito rápido. E aí pode ser que daqui a 2 anos a gente venha conversar e né, o que o Maico falou não aconteceu, ou aconteceu mais rápido do que ele estava imaginando. Mas de fato, assim, a habilidade, primeiro, de usar computador, a habilidade de entender como essas coisas funcionam e para extrair delas resultados melhores vai ser bastante importante. E a questão de políticas públicas, né? Muito se debate como que o Estado pode ajudar essas pessoas que possam acabar sendo substituídas pela inteligência artificial, ou também como que o Estado pode ajudar as pessoas, como você falou, de escolas que não tenham a estrutura, essas pessoas a terem o conhecimento da inteligência artificial, saberem utilizá-la. Então, e também temos toda a questão de educação. Você falou até, sou professor. O próprio professor tem a preocupação de que os alunos não façam seus trabalhos através da inteligência artificial, porque ele não vai consumir aquela informação que você está tentando passar para o próprio aluno. Então, o que você acha de políticas públicas para evitar que essas coisas aconteçam? As políticas públicas devem afetar quem? Como? Vamos lá. Eu vou começar só com um comentário rápido sobre esse negócio de a função do professor, né? Antigamente, ou nem tanto tempo atrás, você, por exemplo, pedia um trabalho ou pedia uma prova e as pessoas tinham que elas fazerem a pesquisa, mesmo que fosse pelo Google, e interpretarem as informações, né? E hoje, com inteligência artificial, fica um pouco fácil das pessoas só pegarem o resultado e aí você perder o elemento da avaliação e Mas é uma coisa que não tem volta, né? Talvez eu tenha que mudar a forma como eu cobro as pessoas ou aceitar que, olha, vocês vão usar isso, mas então a partir desse texto que foi gerado, automaticamente vocês façam uma coisa nova, verifiquem se está correto e tal, né? Então isso é uma forma assim, do cotidiano da educação, né? Agora, pensando num sentido mais amplo, né, de fato das políticas públicas, né? Existe uma frase que vem sendo repetida assim, bastante frequentemente, né? Os dados são o novo petróleo, a inteligência artificial é a nova forma de produzir riqueza e tal. Então, um país, uma região, uma prefeitura e tal, tem que levar em conta essa tendência, por exemplo, para preparar a educação para essa nova realidade, né? A gente tem que lidar com condições às vezes abaixo das ideais, mas, né, preparar as pessoas, levar em conta que isso está acontecendo e vai acontecer mais para frente, né? Outras políticas públicas, né?
talvez seja estratégico, né, para as regiões, para os países entrarem nessa não é uma corrida tecnológica, né, mas entrar nessa tendência, porque senão pode ficar para trás, né? Então, países como os Estados Unidos e a China, que são atualmente os líderes em inteligência artificial, eles já estavam na frente do Brasil em vários aspectos de economia, tecnologia e tal, antes, né? E a gente, de novo, né, corre o risco de aumentar a distância entre os países mais desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, né? A política pública de incentivo para esse tipo de tecnologia, para treinamento das pessoas, talvez reduza um pouco essa distância, né? E no limite, assim, né, vamos supor que daqui a 10 anos, né, as pessoas percam o emprego por conta da inteligência artificial. Bom, né, é ruim, né, para as pessoas é super complicado, e talvez a gente tenha que ter um sistema de seguridade social para amparar essas pessoas. E em vários lugares já se fala assim, na seguinte ideia: se a inteligência artificial vai aumentar a produtividade numa escala super grande, a gente pode reduzir a carga horária de trabalho das pessoas, ou até para as pessoas que ficam sem emprego, bolar algum programa de renda mínima. Porque se for eliminar mesmo os empregos, mesmo que a pessoa queira trabalhar, talvez ela não tenha o emprego que ela procura. E aí, né, como é que ela vai viver e tal. Então, os governos, né, talvez, né, taxando essas empresas ou fazendo algum tipo de mecanismo de transferência de renda, né, e um programa de renda mínima, e os caras, assim, né, dessas empresas, como, por exemplo, um dos diretores, um dos criadores da OpenAI, que é do ChatGPT, ele fala abertamente de talvez a gente tenha que ter um programa de renda mínima universal. Porque se a gente acabar com os empregos, como é que as pessoas vão viver? Né? E no final não adianta produzir em alta quantia se não tiver alguém para consumir. Né? É verdade. A gente com capacidade financeira de consumo, inclusive. Né? Então, assim, a gente não pode ser muito ingênuo, né? Mas também não pode ser muito pessimista. Né? Talvez num primeiro momento seja difícil, vai ter pessoas que vão perder emprego e tal, né? Quando, sei lá, né, o telefone substituiu o telégrafo, né, do telegrafista, possivelmente para ele não foi um momento muito feliz, né? Mas, né, hoje em dia a gente tem, em geral, né, uma melhor qualidade de trabalho nos locais de trabalho, né? É menos insalubre, tem mais segurança, né? Você substituir uma pessoa, um trabalhador braçal numa atividade perigosa por um robô, um braço mecânico, uma coisa que faça esse negócio, é positivo, as pessoas vão estar mais seguras, né? Então, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Só que como essas coisas vão se desenrolar é um pouco um mistério, né? A gente não tem como saber agora. A gente entende sabe de algumas linhas possíveis, né? Mas os próximos anos vão ser, assim, de bastante novidade, né? Então, acho que é importante ficar ligado. E aí, né, políticas públicas são importantes, né? Seja para amparar as pessoas, para capacitar as pessoas, para educar as pessoas para essa nova realidade. E para terminar, qual que é o seu recado como um professor, como um doutor em política científica, como alguém que está estudando essa área, para quem está nos assistindo, para quem está escutando isso, vendo isso, tem aquele receio a respeito do ChatGPT, ou talvez não tenha um receio, tenha uma esperança com o ChatGPT? Qual que é o seu recado com alguém que estuda e está se especializando nessa área? Bem, nem tanto... eu acho que não é... As pessoas têm que cuidar para não serem muito pessimistas e, portanto, ignorarem essas mudanças que elas podem ter aspectos positivos, né? Mas também não cuidar para não ser muito deslumbrado, muito ingênuo, de achar que vai dar tudo certo no futuro e tal, né? Então, primeiro, evitar, assim, né, esses discursos simples, assim, é muito ruim, é muito bom, né? E num segundo momento vá se informar, né, assim, se na sua área de atuação, se na sua profissão, no teu cotidiano como professor, como estudante e tal, em que pontos essas tecnologias vão impactar, né, e de que forma você pode usar isso
a seu favor, seja profissionalmente, pessoalmente e tal, né? Como eu falei, a gente já tem várias tecnologias de inteligência artificial que elas são meio invisíveis, né? Né, nos sistemas de recomendação, quando a gente faz uma compra online, quando a gente... mesmo quem usa aplicativo de mapa, né, para se deslocar na cidade e tal, ali tem inteligência artificial que diz, olha, se você for por aqui vai ser mais curto, vai evitar o engarrafamento, qual é o caminho mais rápido, né? Então tem várias coisas que a gente já usufrui, né? Então, beleza, né? Não é só negativo, pode ser que não seja só positivo, mas a gente tem que entender onde essas coisas nos tocam, né? E de fato, se a sua profissão está no caminho assim da automatização, né, ter um cuidado de se preparar para saber usar essas coisas a seu favor, ao invés de, né, só, digamos, ter uma resistência e não se preparar para essa mudança, né? As mudanças são esse tipo de mudança, né, se confirmar, elas são muito mais fortes do que só uma pessoa consegue lidar, né? Então você tem que entender para onde as coisas vão e se adaptar para tentar sofrer menos impacto possível. Mas de fato, assim, é bastante interessante e eu acho que é bastante positivo em vários aspectos, né? Se as pessoas forem procurar, acho que tem, assim como, né, a internet ou antes disso o computador, antes disso, sei lá, mídia impressa e tal, trouxe mudanças muito importantes na sociedade. Então, né, um pouco de otimismo também ou pelo menos a entender isso é importante, né? Porque eu acho que alguma mudança vai acontecer e a gente tem que estar relativamente preparado. Perfeito. Recebemos aqui hoje, então, o professor Maico Rafael Spies, doutor em política científica e professor da Universidade Regional de Blumenau. Todo esse conteúdo da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM você pode acompanhar no Panflix e também no YouTube da Jovem Pan Blumenau. Valeu!